Eu sou médico veterinário, formado em 2001 pela Universidade Paulista, Unip de São Paulo, tenho especialização em reprodução bovina pela UNOeste de Presidente Prudente, concluída em 2004. Tenho uma outra especialização na Unesp de Botucatu em sanidade de animais de produção, né? E atuo a campo, principalmente nessa parte clínico-reprodutiva de bovinos, mas de ruminantes em geral. Tenho um laboratório que eu faço análises clínicas, né? E sou professor desta maravilhosa universidade. Então, na propriedade, como nessa parte de campo, na verdade, a minha responsabilidade técnica ela é na verdade dividida em duas partes. Eu atuo como responsável técnico muitas vezes das propriedades de clientes, né, que eu atuo, e também de responsável técnico da minha propriedade, que eu tenho meus animais, eu faço a minha parte reprodutiva lá, que são funções que muitas vezes elas se juntam, ou seja, eu exerço papéis parecidos nas duas, mas com a diferença que na minha propriedade, além de ser simplesmente um responsável técnico, eu tenho muito mais essa parte gerencial também, que também faz parte da responsabilidade técnica, sem dúvida nenhuma, mas que para clientes muitas vezes fica nas mãos dos gerentes das propriedades, essas coisas assim. Então nem sempre a atuação ela acaba sendo completa. Na minha propriedade, eu consigo ter essa atuação completa como um responsável técnico. Então, vou falar da forma mais geral do que eu acredito que sejam as obrigações do responsável técnico de propriedades rurais, né? Basicamente, a gente tem que não só a gente tem que se responsabilizar pela parte técnica mesmo, ou seja, em propriedades em que a gente atua com parte reprodutiva principalmente, ou com produção de leite, essas coisas assim, a gente tem que estar muito atualizado, tem que estar muito por dentro dos procedimentos que são feitos mesmo, e atuar. Eu acho que um responsável técnico de campo hoje, ele na verdade ele é o gerente, mas ele é o atuante também, e eu faço questão de fazer isso, ou seja, de não simplesmente delegar, mas de atuar, de também executar. Então acho que o responsável técnico de campo, ele tem essa característica de executar a parte técnica, delegar as funções para que a gente consiga fazer isso de uma forma adequada, e também acho importante toda essa parte gerencial, que são os insumos, as necessidades, as capacitações dos funcionários, tudo que a gente precisa para que o nosso desempenho técnico propriamente dito consiga ser bem feito. Na verdade, a gente depende disso. O nosso desenvolvimento técnico, os procedimentos dependem de toda uma parte que cerca e que são de responsabilidade também do RT da propriedade, no caso. É fundamental, que a gente tem que saber, e na verdade que não deveria ser uma coisa que deveria ser ensinada nem treinada, que é o relacionamento com as pessoas, né? A gente lida com pessoas de níveis sociais diferentes, então vai muito, inclusive, da formação do caráter da pessoa mesmo, não só assim profissionalmente, o jeito que ela lida com as pessoas. Eu, particularmente, eu sou um cara que eu faço questão de trabalhar num ambiente muito bom, de tornar o ambiente de trabalho um ambiente muito, muito bom, né? E fazer com que as pessoas que estão trabalhando comigo estejam felizes, estejam confortáveis de estarem ali.
trabalhando naquilo. Óbvio, a gente consegue meio que subjetivamente separar questões mais de delegar funções, de dar ordens, de tomar algumas atitudes que subjetivamente os funcionários entendem isso e eles conseguem e você consegue manter os funcionários do seu lado. Eles não estão trabalhando para você, eles estão trabalhando com você. Ou seja, eles têm que ter certeza e não é só simplesmente fazer com que eles acham que o papel deles é assim importante. É você mostrar que o papel deles é importantíssimo para o sucesso daquilo que está sendo feito. Eu lido com isso de uma forma muito assim natural, porque é da minha natureza justamente essa questão de não diferenciar, eu não me preocupo em nada com classe social, eu não tenho vai assim, eu acho que é assim do caráter, da formação, né? Mas é uma coisa que muitas vezes a gente, quando a gente entra no campo e ainda não tem essa experiência, muitas vezes a gente tem que saber lidar com isso. O funcionário, eu sempre digo em aula, ele não é o cara que te coloca na propriedade, mas ele pode ser o cara que te tire da propriedade, entendeu? Então a gente precisa saber trabalhar muito, muito bem isso. Quando você está chegando numa propriedade para fazer algum procedimento, o funcionário tem que falar, graças a Deus, o Fábio está aqui. E não falar, olha o carro do Fábio chegando aí, complicou, entendeu? Então, a gente almoça, a gente ganha frango, a gente ganha ovo, a gente dá boné, sabe? Mas o ambiente tem que ser muito bom. Isso eu acho que faz uma diferença gigantesca. O técnico, como eu te falei, ele tem que fazer a parte executora, né? Ele na verdade executa, ele delega e ele gerencia, mas ele também, como já diz o nome, ele se responsabiliza por muitas coisas. Um caso prático que eu vou te falar por exemplo, de campo, de que a gente tem problemas em que o responsável técnico ele tem a obrigação de tomar frente. Quando a gente tem algum problema infeccioso, por exemplo, alguma doença infecciosa, principalmente aquelas de caráter de notificação compulsória, por exemplo, brucelose, tuberculose, raiva, anemia infecciosa equina, que a gente tem que perceber que é muito mais uma questão epidemiológica, sanitária e ética. Não é porque eu estou trabalhando como o responsável técnico de um proprietário que a gente deve encobrir algumas questões, principalmente essas questões importantes em relação à profissão. Eu costumo dizer que a gente tem que estar a gente tem que estar comprometido com a profissão e não com o proprietário, não quem está te dando um emprego, quem está te proporcionando. E nessas questões de doenças de notificação compulsória, normalmente a intervenção é minha, ou seja, a decisão, entendeu? A decisão é minha. Fábio, nós estamos com um caso de brucelose aqui, papapá, o que vai ser feito? Vai ser feita a notificação, ou seja, a atuação nisso daí é minha. Eu acho que essa é a forma de intervenção mais prática que a gente tem como ter que puxar para a gente bater, entendeu? No peito e falar, a decisão disso daqui é minha. Isso tem que ficar muito bem definido quando a gente ingressa numa propriedade, quando a gente é contratado para isso. Plenos poderes, principalmente em ruminantes a gente vê isso, em casos sanitários, porque cobra-se muito quando a gente faz notificação, fala assim, pô Fábio, mas você trabalha para mim aqui? Eu falo, sim, eu trabalho para você, sem dúvida nenhuma, mas o meu primeiro compromisso é com a minha profissão e eu tenho que cumprir isso daí até por questão de caráter. Eu acho que a gente tem que se preparar, né, muito bem, a gente tem que estar muito bem preparado para aquilo que a gente vai fazer. Quando a gente mexe, no meu caso, com grandes animais, a gente acaba que hoje a gente ainda tem uma gama de fatores que são necessários. O proprietário não contrata
um médico veterinário para reprodução, um médico veterinário para sanidade, um médico veterinário, ou seja, você tem que se ocupar, você tem que ser muito atualizado e muito bem preparado no âmbito geral, mesmo que você tenha aquela sua especialidade em que você é bom naquilo, mas eu acho que para se preparar para isso tá sempre atualizado, querer sempre aprender mais, aprender com os próprios problemas que a gente enfrenta. Eu acho que dessa forma, sempre cabeça aberta, querendo assim aprender, eu acho que a gente consegue se preparar. Não vou dizer que a gente nunca está pronto, sempre tem uma coisa nova, sempre tem alguma coisa que você fala, isso eu não sei bem, você vai lá e corre atrás. Eu acho que é atualização, preparação, você tem que se preparar para isso. Eu acho que sem dúvida nenhuma, cara, eu acho que na verdade a responsabilidade técnica ela não caracterizaria muito ela como uma profissão, né? Na verdade é como se fosse um status, é como se fosse, eu acho que o responsável técnico ele é o ponto de referência, tá? De uma propriedade, de um laboratório, de uma empresa, de uma indústria, né? Ele é o ponto de referência para quem as dúvidas vão ser tiradas, para quem os problemas vão ser levados, para que o planejamento tem que ser feito todo junto. Então, assim, eu acho que de uma forma ou de outra, qualquer um que se capacite, que vai entrar em alguma clínica, laboratório, qualquer área que seja, a gente acaba atuando sempre como responsável técnico. Tá? Às vezes não configura isso daí, não tem uma carteira de trabalho, não tem, mas a responsabilidade ela é sempre muito, entendeu, importante. Eu acho que a partir do momento em que você é bom no negócio, em que você está preparado para aquilo, você pode sem problema nenhum, buscar esse status, entre aspas, de responsabilidade técnica, porque você tem que saber que você vai ser capaz de executar, gerenciar, notificar, que você vai ser capaz de a tomada normalmente de assim decisão, muitas coisas vão partir de você. Você vai ser consultado para isso e você tem que estar preparado para isso daí. Eu acho que é muito importante, é bem legal, tem os momentos mais críticos em que as tomadas de decisões são mais complicadas, mas conforme você vai evoluindo naquilo, se torna um negócio bem agradável. Então eu recomendo sim, eu acho que é uma busca que a gente tem que fazer sim para essa busca da qualidade. Um bom responsável técnico, eu acho que ele está diretamente ligado à qualidade do serviço que vai ser oferecido. Não, tá com 6 mil megas, pronto. Ah, já entendi o porquê. É que ele tá batendo na tecla de voltar. Pronto, aí. Uhum, agora sim. Imagina só você deve falar, né? Nossa, eu peço minha vida. Não, você já imaginou agora que a gente vai apresentar? Um vai te apresentar no laboratório. Vai ser a mesma apresentação, né? Produção em grade de corte. O cara é mágico, né? Então, com mágico, habilidade técnica, porque você tem que saber que você vai ser capaz de executar, gerenciar, notificar, que você vai ser capaz de a tomada notificar, que você vai ser capaz de a tomada normalmente notificar, que você vai ser capaz de a tomada normalmente. Basicamente isso. Última pergunta, e o Palmeiras? E o Parmeira vai ser campeão brasileiro esse ano. Então, você, por favor, edita isso daí. Conversamos em dezembro. Beleza, Fabião. Show de bola, querido.